vencer essa batalha. Aleluia. Vocês querem servir aos hebreus como eles serviram a vocês? Então vamos para a guerra. E foi o que aconteceu. Eles foram para a guerra novamente, saíram para a guerra. Queridos, quando há iniquidade no meio da casa, no meio da família, no meio do povo, Deus não habita, Deus não se faz presente. Aí sabe o que aconteceu? Eles foram para a guerra. E quando eles foram para a guerra, queridos irmãos, novamente eles foram feridos. Já não foi 4.000 homens, foi 30.000 homens que caíram completamente mortos. E diz a palavra de Deus que o homem fugiu da batalha, saiu correndo, rasgou a sua vestimenta, jogou sobre a sua cabeça a terra, como se estivesse de luto, e foi até Siló, aonde habitava o povo de Deus. E quando, queridos irmãos, ele chega até Siló, aleluia, ele dá notícia lá no meio da cidade. Todo o povo gritou aquele grito, e Eli, que era o pai de Ofni e Finéias, estava sentado na cadeira. Diz a palavra de Deus que ele era um homem muito grande, gordo, forte, e estava já com uma idade avançada, com 98 anos de idade, estava sentado. Diz a palavra de Deus que o coração, aleluia, de Eli estremeceu, porque ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ele estava sentado ali, preocupado. O que aconteceu na guerra, meu Deus? De repente, ele ouve aquele grito e disse: que alvoroço é esse que está acontecendo na cidade? Aí aquele mesmo homem sai correndo e vem até a presença de Eli. E ele disse assim: eu sou também um soldado que fugiu da batalha. E ele disse: fala, meu filho, o que aconteceu na batalha? Ele disse: eu vim da batalha fugido. Aconteceu que a nação de Israel fugiu de diante dos filisteus, e um grande destroço, ou seja, cabeça, braço, perna cortada, pessoas mortas, um grande destroço aconteceu. E os teus dois filhos, Eli, Ofni e Finéias, foram mortos na batalha. Ele não se acalmou quando os dois filhos dele foram mortos. Mas quando ele falou assim: e além do mais, a arca foi levada. Aí diz a palavra de Deus que Eli estava sentado na cadeira, ele cai, quebra o pescoço e cai morto no chão. Diz a palavra de Deus que a esposa de Finéias estava grávida, e quando ela soube que levaram a arca de Deus e que o seu sogro tinha morrido e o seu esposo também, ela se agachou e teve aquele filho ali. Aleluia. E diz a palavra de Deus, queridos irmãos, que aquelas mulheres que estavam rodeadas com ela disse assim: olha, não temas, nasceu a criança. Mas ela não falou mais nada, porque ela já tinha perdido também a vida. Observe, amados, observe que se não estiver, aleluia, a
nossa vida retamente diante de Deus, grande desgraça vai acontecer. Grande desgraça aconteceu no meio do povo de Israel. Diz a palavra de Deus, queridos irmãos, que os filisteus levaram a arca. Olha, eles levaram a arca. Aleluia, glórias a Deus. Mas sabe o que? Qual o nome que colocaram no fim daquela criança que nasceu? Icabod, ou seja, foi-se a glória de Deus, porque foi levado a arca do Senhor. Aí colocaram Icabod, aleluia. E agora os filisteus levam a arca, queridos irmãos. Eles levam a arca, aleluia, e levam diretamente para uma igreja onde estava um Deus chamado Dagon. Esse Deus, ele tinha metade peixe, a metade da sua cabeça era peixe e a metade era homem, que significava, aleluia, como se aquele Deus abençoava todos os peixes, as águas e a agricultura. E eles aqui, queridos irmãos, adoravam aquele Deus. Mas agora estava diante daquela imagem de escultura, a arca de Deus. Eles colocaram ali, bem na frente. E quando eles colocaram na frente aquela imagem de escultura, quando foi de madrugada, bem cedo de manhã, aquela imagem estava caída de cara no chão. Sabe por quê? Deus não compactua com outros deuses, porque Ele é o único Deus verdadeiro. É o nosso Deus, o Deus de Israel, aleluia, o Deus do povo, aleluia, que agora na terra. E agora eles estão ali, de repente eles levantam. O que aconteceu com o nosso Deus? Está caído, vamos levantar. Levantaram e colocaram no lugar novamente. E quando foi um outro dia, queridos irmãos, aleluia, eles levantam de novo bem cedo, quando eles vão ver, aquela imagem está caída novamente no chão, e já não estava mais a sua cabeça, e as suas duas mãos só estavam o tronco sobre si. Diga glória a Deus. Isso significa que Deus, queridos irmãos, não dá a glória dele a outros deuses. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser madeira, pode ser barro, pode ser pedra, pode ser o que for. Deus não dá a sua glória a outros deuses. E diz a palavra de Deus, queridos irmãos, que Deus, por quê? Porque eles desobedeceram, pegaram na arca de Deus. Deus estava punindo. E Deus puniu aquele povo, sabe com quê? Com úlcera, ou com tumores nos seus lugares íntimos. Diga glória a Deus. A pessoa, todos eles estavam afetados por aquela doença, e muitos já estavam mortos, e outros estavam ali. Eram aqueles tumores sobre seus lugares íntimos. Estavam afetados, aleluia, como punição, porque eles tocaram, aleluia, na